Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, para aqueles que estão servindo ao Senhor, aqui para aqueles que estão precisando de algo da paz do Senhor, que querem que o Senhor seja o seu provedor. Meus amados queridos irmãos, nesta tarde, eu vou deixar aqui para vocês uma mensagem que se encontra em Mateus capítulo 22, e a parábola diz, e a mensagem diz, a parábola das bordas. Meus amados irmãos, diz assim a palavra. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bordas de seu filho e enviou os teus servos e chamou os convidados para as abordas, e estes que não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparados, aos meus bois e cevada, já morto, e todos já pronto, vinde às bordas. Porém, ele não fazendo caso, foram um para o seu campo e outros para os seu tráficos. E os outros, apoderados-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, energizou-se e, ouvindo os seus exércitos, destruiu aqueles homicídios e incendiou as suas cidades. Então diz aos servos as bordas: na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Indo, pois, as saídas do caminho, e convidais para convidais para a borda a todos os que encontrarem. E os servos saíram pelo caminho, juntaram-se todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nutricional foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado, com os vestidos de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entrare aqui? Não tenho vestido núpcia. E eles endureceu e disse: então o rei ao servo: amarás dos pés e as mãos, e leva e lança nas trevas extraordinárias, e ali haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Meus queridos e amados irmãos, né, que nessa passagem, né, das bordas do cordeiro, né, Jesus administra essa palavra, né? Jesus administra essa palavra, né, quando ele estava em Jerusalém, né, uma semana antes da Semana Santa, né, na purificação do templo, né, antes de ele ser traído pelo seu discípulo, né, o Judas Cariote, né. Meus amados irmãos, então, aqui nessa passagem da parábola das bordas, Jesus, ele faz aqui ele faz administra essa palavra, passando essa mensagem para nós, né, dizendo que muitos são chamados, poucos escolhidos, né. Então ele faz aqui uma comparação deste homem, né, desse rei, que ele preparou era uma festa de casamento para o filho dele, né. Então, foi uma festa convidada para todos os seus servos que ali estavam naquela casa. Mas todos tinham seu compromisso. Nenhum deles foram convidados, mas não participaram da festa, porque eles tinham seus compromissos, né?
E o filho do rei estava esperando os convidados a chegar, e não tinha ninguém. Então o rei tomou uma atitude, né, de convidar os seus servos, né, fazer um convite para que ele fosse buscar, que ele fosse às ruas para buscar pessoas boas e ruins, né, para preencher aquela festa, né, que não tinha ninguém, né. Então, né, ele trouxe essas pessoas, encheram aquela festa, e nessa festa, né, tinha um homem que ele se destacou logo na entrada da porta, né, da bordas, né, porque ele estava de maus tratos, ele não estava vestido adequadamente para entrar naquela festa, né? Então o rei, ele quando fez o convite para o seu servo atrás dessas pessoas, ele voltou à sessão da festa, né, para ver como estava a festa. E ali ele se deparou com este homem, né, na porta, né, para entrar, e não podia porque ele não estava vestido. Então ele mandou os seus empregados, né, amarrar os pés daquele homem, né, e jogar ele, né, no lugar para que ele rogasse, né, com ruge de dente. Jogou ele no meio das trevas, né? E ali aquele homem, ele chorava e gemia, né, com rugir de dentes. Então, meus amados irmãos, nessa passagem, né, das bordas, o Senhor, ele traz para nós, né, é um ensinamento nessa passagem da parábola, que ele diz que muitos são chamados, né, e poucos são os escolhidos. Ele diz que nós estamos em sua casa, né, são muitos na sua casa, muitos clamam a ele, estão com suas boas vestes, né, para adorar o Senhor. Mas, mesmo com tudo, com toda essa adoração, eles não sabemos se estamos dignos, né, de entrar para participar do banquete, né, lá em cima, né, do banquete das bordas do Cordeiro, né. Então, Jesus, ele fez aqui essa comparação, né, antes dele ser traído, né, pelo Judas Cariote, né, antes dele ir para aquela cruz do Calvário, né, o madeiro, a crucificação. Ele deixou isso registrado, né, que muitos são chamados, poucos escolhidos, estão em sua casa, lhe adorando, lhe buscando, mas não estão com as suas vestes preparadas, né, para participar daquela grande festa, aquele banquete, né, como ele relata aqui nessa passagem, né. Eram muitos empregados, né, e todos foram convidados, mas nenhum compareceu à festa, porque não estava digno de entrar, né, para participar do banquete. Então, quando Jesus fala nessa passagem, meus amados, ele está referindo, né, às suas vestes espiritual, as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, né, porque muitos estão em sua casa, lhe adorando, lhe servindo, né, mas não sabe, como é que vamos saber se os corações estão ampliados para te servir, para estar preparado naquele grande dia, para que nós venhamos participar do grande banquete. Então aqui ele deixa essa mensagem, né? As parábolas da borda, em Mateus 22 ao 14, né? Dando essa referência, né? Administrando, né, essa mensagem lá em Jerusalém, né? Na purificação do templo, né? Falando, né? Falando sobre essa mensagem. Naquele grande dia, né? Será uma grande escolha. Vai ser muito registro de choro, né? Porque ele vem fazer uma escolha e ele vai ver os que estão se preparados para subir, para participar do banquete, né? Então eu deixo essa mensagem nessa tarde, né, para cada um de nós, para que nós viemos a cada dia se revestir, né, das vestes espiritual. Aquele homem estava sendo observado, aquela roupa, porque a roupa, ele não tinha a roupa material, né, para participar daquela festa, a festa de um rei, no filho do rei, né? Um casamento, né? Então ali o Senhor deu essa revisão, deu essa reflexão, né? Que para entrar lá em cima, você tem que estar limpo, tem que ter uma veste oficial, uma veste que ele lhe preparou, né? Uma veste que foi que foi morto com seu sangue, né, para nos lavar, de purificar de todo pecado, né? Então aquele homem, ele não foi digno de entrar
naquela festa, né? Todos entraram, mas ele não foi digno, porque ele não estava preparado para entrar naquela festa, né? Então eu deixo essa mensagem nessa tarde para cada um dos meus irmãos, para aqueles que têm aceitado a gente, aqueles que têm servido ao Senhor, né? Que estão purificando as suas vestes, aqueles que precisam alcançar Jesus, né? Para que venha mudar, né, as suas vestes, das vestes material para a sua veste espiritual, para que nós vamos ouvir, né, o som da trombeta, né? E ele diz, quem tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas, né? Então ele deixou, ele tá dando na gente, tá nos alertando, né, a cada dia, para que nós venhamos ouvir, né? Ele diz que aqueles que tiver preparado receberá o seu galardão, né? Já está lá em cima preparado o seu galardão, né? E receber e vestir ter as suas vestes espiritual para a sua crucificação, né? Uma semana antes da Semana Santa. Então ele deixou essa mensagem, né? Essas bordas do Cordeiro é semelhante, como eu falei no meu vídeo anterior, falando sobre as 10 virgens, né? Que aquela virgem que estava com seus azeites, ela estava preparada, ela estava esperando o noivo, ela já sabia que o noivo ia voltar. Então ela se preparou, ela estava esperando a chegada do noivo. E as outras, ela estava despercebida, né? Ela não se preparou para vir a chegada do noivo. Assim somos nós, nessa passagem, meus amados, dessa passagem sobre as bordas. Estamos preparados, estamos se preparando a cada dia, né? Para nós fazermos parte daquela grande festa. Se nós estamos preparados, né? Temos que se preparar a cada dia com a nossas vestes espiritual. Não deixe, estar atento, né, com as suas botijas, né, do seu azeite, para que não venha secar, né? Nós sabemos, né, meus amados, que o significado dessa passagem, né, das 10 virgens, e o significado aqui dessa passagem das bordas, estamos falando aqui das vestes espiritual, né? A veste do Espírito Santo, né? Os azeites também daquelas virgens, era o azeite da botija, era o Espírito Santo, né? Para que não venha se apagar. Que o noivo está chegando, né? Ele vem buscar o seu filho, lavado e remido, né? Pelo seu sangue, o que ele comprou, né? Com suas dores de sangue. Então ele vem buscar o seu povo, ele vem preparar a sua igreja. Quando ele diz que, né, que se prepare, né, a cada dia, a cada instante. Aí ele diz, ele fala, deixar claramente, quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Então, meus amados, eu deixo essa reflexão para vocês nessa tarde. E Deus abençoe a cada um que tem se inscrevido neste canal, que tem me acessado, né? Deixe os seus comentários, me